O Raízes da Bola chega à região serrana de Venâncio Aires. Hoje a gente conta a história do time do Cachoeira, equipe que foi fundada no final dos anos 70 e seguiu em atividade até o início dos anos 2000, disputando o Campeonato Municipal, Taça da Amizade. E a gente vai recordar alguns desses momentos. Hoje a equipe está em inatividade e quem acompanha e vê o campo, apenas as vacas que hoje desfilam a sua habilidade. Estamos em linha Cachoeira. Hoje o Cachoeira tem partida importante pelo campeonato municipal. Houve convocação para a presença da torcida e ela se faz presente, acreditando de ter hoje um grande espetáculo esportivo em linha Cachoeira. Podcast Raízes da Bola, então hoje falando sobre a equipe do Cachoeira aqui na região serrana de Venâncio Aires. E para contar um pouquinho dessa história, recordar alguns momentos e episódios importantes dessa trajetória, a gente tem o prazer de contar com o Paulo Lehmann e o Alfonso Kerkhoff, essa dupla aí que vai recordar muitas histórias que estão aqui, onde era o campo do time do Cachoeira. Paulinho, tudo bem? Tudo bom, Daniel. A importância de ter um momento aí de recordar essas histórias do Cachoeira para ti. Pior que é verdade, né? Mesmo com frio hoje, um pouquinho gelado, mas faz parte, né? Isso aí. Seu Alfonso Kerkhoff, tudo certo com o senhor? Tudo tranquilo. Bom, como é que foi recordar aqui essa estrutura, rever tudo aqui? É muito emocionante, né? A gente recordar o tempo que tinha jogos e hoje a gente vê tudo abandonado, né? É muito lamentável isso, né? Mas... Quando chegaram aqui, a primeira lembrança que tiveram ao ver essa estrutura, Paulinho, o que tu te recordou? Foi a primeira coisa que veio na tua cabeça? Que quando começamos aqui a jogar, o trabalho que dava, que a gente vinha sábado e coisa, na primeira nós tínhamos uma copa aqui atrás dessa árvore aqui, tá? Depois construímos uma copa aqui. Então quando conseguia, construir uma copa dessa, né? Construímos e tudo era uma alegria, né? E não era participando de todo o pessoal da Cachoeira, né? Então hoje chegar aqui e ver isso aí é difícil também, né? Foram muitos momentos bons, muita amizade, assim, a comunidade participava, era muito legal. A gente sempre aguardava o fim de semana para o futebol, encontrar os amigos e era muito bom. Hoje a gente vê com tristeza tudo abandonado, mas faz parte, né? Isso. Como é que surgiu o time do Cachoeira? Isso foi através dos Porgas, né? O time do Cachoeira. O time já existia, né? O time existia, mas era outro na local. Comunidade, como eu te falei antes, ali em cima, atrás da igreja, do pavilhão. E lá o nome era São Francisco, o nome do time. Depois, quando nós viemos para cá, que lá fechou, foi onde é que foi criado o Esporte Clube Cachoeira. Né? Isso foi aproximadamente 79, 80? 79 eles começaram a mexer aqui no campo, né? Isso, segundo informações, que a gente 78, 79, e o campo parece que foi inaugurado em 80, pelo que eu sei. 80, onde é que a prefeitura fez a terraplanagem e tudo do campo, né? E daí, onde é que foi inaugurado? Inaugurado. Pelas informações. E o nome Cachoeira, vocês sabem do porquê surgiu esse nome da equipe? Por causa da localidade, eu acho. De linha Cachoeira. Da linha Cachoeira. Sim, adotando o nome da localidade. Da localidade. E como é que era o início aqui? Tinha muita gente que vinha torcer? Como é que foi o começo aqui do Esporte Clube Cachoeira? Bastante. Muita gente vinha, porque nós pegava o pessoal tipo Leonor, aqui da parte de baixo, a parte Marmeleiro, que também não tinha campo. Então esse pessoal se deslocava tudo para cá. Tinha uns que jogavam, daí tinha outros que vinham para torcer. E que nem o Afonso falou antes, era um ajuntamento aquele fim de semana. Era onde é que era? Aqui no campo de futebol. Ou era cancha de bocha que tinha uma vela em cima, ou era campo de futebol, mas a maioria era campo. Então era aqui o local que o pessoal se juntava. Muita gente morava aqui na região, seu Afonso? Bastante morador. Comparado com o dia de hoje, não tem nem como comparar, né? A evasão normal do que acontece em quase o futebol todo do local. Interior era a programação do fim de semana das famílias. Isso, era praticamente toda a família se reunia, vinha nos jogos, era criança, em roda do campo, saía uma bola, tinha a piazada correndo atrás da bola, então tinha muita gente, muita família, e era muito legal, né?
Como é que foi a sua entrada no time do Cachoeira? Pela participação, assim, a gente sempre acompanhava e aí de vez em quando a gente participava, jogava reserva normalmente, mas era muito bom, a gente tinha toda a amizade com todos os atletas, então era muito bom nesse sentido, né? Em que ano o senhor começou a participar do Cachoeira aqui, você recorda? Lá pelos anos 90, 89, por aí. Sim. Isso. E você, Paulinho, como é que foi a tua inserção no time do Cachoeira aqui? É que eu sempre fui jogar bola. Era meu divertimento fim de semana. Sempre joguei na Santa Teca, regional, joguei com vários times, no caso. E no ano nos últimos 2 anos que eu joguei no Sicília, daí nós fomos, naquele ano, o segundo ano nós fomos campeão, fui campeão na Sicília. Aí foi onde é que o Cachoeira resolveu aquele ano depois de entrar no campeonato. Na Taça Amizade? Não, Não, no Municipal. Uhum. E daí e os caras queriam que eu ficasse lá. Daí um dia eu estava em casa, daí o pai olhou e disse para mim, tá, mas tu se criou aqui, agora se querem que tu venha para cá, tu não vai vir? Então já tá decidido, estou voltando a jogar aqui de novo. Isso foi em 86. É, 86. Como é que foi a montagem daquele time pro Municipal? Foi onde é que nós peguei com o Ornelli, que eu te falei, que era o treinador. Ele disse que trazia um jogador para nós lá de cima, que nós não tinha. Para participar do campeonato, nós tinha gente bastante. O que jogava, gostava de jogar, mas não tinha aquele Faltava qualidade. no plantel. Daí onde é que ele disse que ia arrumar para nós. E foi onde é que começou aquela brincadeira e trouxe uns lá de cima, de Boqueirão, depois ele trouxe outros, mas de outras localidades, Progresso, de Sério, e a brincadeira ficou boa. Como é que foi aquela campanha do Municipal de 86? Aquele ano primeiro não foi fraco, nosso time era mais fraco também. Não tinha que comparar com os outros times, que era o primeiro ano que aqui estava entrando e que jogava mesmo campeonato, era uns 2, 3, eu acho. E o resto era tudo jogando, né? Da localidade aqui. Sem Então, experiência. depois foi começando então a evoluir a função dos outros atletas para cá, os mais ruins sobraram. Ia pro segundinho. Sempre eu. Mas foi nesse sentido assim, né? Se tu pegar essa foto aqui, tu olhar o primeiro ano, no segundo ano a metade já não estava naquele plantel. Não é que não estava, mas que para jogar dificilmente jogaria, né? Então daqui ficou uns 6, 7 só daqui. Sim. E nesse ano, tem alguma partida que te marcou em especial nesse ano de estreia? Talvez o primeiro jogo em casa? Eu acho que o primeiro jogo aqui, que aquele dia foi uma emoção, porque tu olhava para isso aqui, era tudo cheio de gente. Era muita gente assistindo o jogo. E a torcida, nós tínhamos torcida. E ela incentivava, gritava, era muito legal. Né? Então o cara parece que aquilo te motivava mais ainda para correr, que jogar muito não era, né? Bastante. E do uniforme, como é que era o uniforme da equipe do Cachoeira? Era tipo do São Paulo. Tipo do São Paulo? Desse aqui O tricolor? O tricolor. Eu até tinha uma camisa, e um cara um dia me pediu emprestado e não me devolveu até hoje. Eu vou de vez em quando sair alguma coisa, né? Que a gente era mais, eu jogava mais de centro médio, mais lá atrás, mais na marcação, mas sempre teve lances bonitos. O próprio Maurão, na época, era goleiro, aquele tamanhão dele, né? Fazia defesas que a gente nem esperava dele também. Então, tudo isso ia crescendo junto com o pessoal, né? Sim. Gurizada, que daí nós tínhamos, tipo, aqui o Gleno, que era novo. O Gleno, o Zé, o Mano, deixa eu ver, o Evers, o Lauri, tudo era gurizada mais nova, né? Tudo, naquela época, começaram a crescer junto, né? Sim. E tudo depois aí terminou o campeonato, foi essa turma que continuou a Taça da Amizade. Daí. Tem muitos momentos bons, algumas vitórias fora, jogos inesquecíveis, como por exemplo lá no Avante, campo, te lembra, Paulo? Era 120 metros, era um potreirão. Enorme. E aí um dia de chuva, foi um jogo que marcou muito. Era um jogo muito atípico, né? E daí o time foi lá e jogou e conseguiu um empate lá, 3-3, jogo lá e cá. Era um jogo muito... são jogos que marcam, né? Pelo aspecto, bastante chuva e claro, outros jogos também, né? Era um clássico. Era um clássico, era. Quem eram os principais adversários do Cachoeira?
Aqueles que tinham os clássicos, os jogos mais marcantes. O clássico de pegada era o Deodoro. Né? Mas assim, Isso era de time mais forte, acho que era o Palmeiras. Era o Palmeiras, né? Porque na época, na primeira fase, Palmeiras e Sicília era também, regionalizado, regionalizado, isso. Então, geralmente era o Palmeiras, o Avante, Sicília o... também, isso. Então, eram os times que mais era pegado, né? Quando ganhava deles, pô, tamo grandão, né? Aí era festa. Era festa. E o Cachoeira, ele não chegou a ter títulos, mas chegou a bater na trave. Eu não lembro certo qual é o ano que foi, mas foi aqui foi 86, deve ser 89, 90, por aí. Uhum. Foi onde é que nós fomos para decidir com o Estância. Estância E o Estância foi campeão. e para ir para a final. E daí Era na nós- semifinal. daí empatamos aqui no nosso campo e perdemos no campo deles lá. Se eu não me engano, era quadrangular final. Hum, Era Fumo Sul, São Luís, Estância, não lembro outro time. E o Estância ganhou os 3 jogos finais. Era um quadrangular final e não era um outro. Sim, era um outro formato. Isso, um outro formato de final, se eu não me engano. E bateu na trave para a equipe do Cachoeira estar nessa quadrangular. Porque enfrentou de igual para igual e a gente acha que fomos roubados e não dá para comprovar, mas ficou aquele gostinho de podia ter ido mais longe. Como é que foi essa situação aí? Explica pra gente que tem essa mágoa aí no coração de vocês. Na realidade, no jogo lá na Estância, nosso time não era bom, mas nós jogamos. De repente jogar não jogava tanto, mas se doava pelo time. Sim. Tá? E nós tínhamos caras bons juntos. Uhum. Daí no jogo lá, acho que primeiro eles anularam um gol nosso, legítimo. Depois o Passarela, até foi o Zé, o meu irmão, fez a falta na ponta esquerda e nós ficamos tudo na risca da área. E o Maurão era o goleiro. O nosso goleiro não foi, que era o Maurão era reserva, o Mauro era o goleiro, Mauro Flávio. E não foi, depois nós descobrimos que compraram ele, isso é verdade, eu não sei. Compraram o goleiro titular. Tá. Daí o Passarela cruzou e nós tudo parados na risca da área e o cara, eu não me lembro quem fez o gol deles aquele dia. Acho que foi o Lúcio, eu acho. Antes dele chutar, já estava parado na risca da pequena área. Uhum. E o Maurão não saiu do golo. E o cara só escorou para dentro e pimba. E daí ali começou o rolo. Né? Aí espremou tudo. Aí perdemos para eles, tá? Mas faz parte. Isso tudo São faz as parte. lembranças. Lembranças que a gente fica, às vezes, tem as lembranças boas e as mágoas, que nem te disse. Essa foi uma que era mágoa nossa. Sim. Então... E tem as lembranças engraçadas também aí de uma goleira de madeira que mudou de tamanho. Conta pra gente Sim. como é que é essa situação. Essa foi o Maurão, né? Como falaram para ele que as goleiras tinham que ter a altura exata. A mesma altura as duas. A mesma altura das duas. E no jogo antes contra o Estância, nós tínhamos uma goleira que era 5 centímetros mais alta. E ele, no sábado de tarde, ele conseguiu vir baixar aquela goleira. Uhum. Nivelou com a outra. Nivelou com a outra para não dar problema. Uhum. Porque ele é muito certinho. Para seguir o regulamento. Regulamento. E no fim do jogo, nós tivemos uma falta e o Zé Beto bateu. Se ele não tivesse baixado a trave, tinha sido gol. Nós tínhamos ganhado deles. A bola bateu no travessão. E caiu com meio metro na frente do risco. Uhum. E daí nós tínhamos ganhado deles, que daí nós podíamos perder no campo deles, que teria o terceiro jogo. Uhum. Eu acho que daí depois não ganharia de nós. Sim. Mas ficou aquela ali, né? Então, 50% da culpa é do Maurão. É as boas histórias que daí surgem também, né? Para brincar. E aqui essa estrutura, hoje abandonada, é onde era a Copa e vestiários. Isso, banheiros, Banheiro, vestiários. vestiário, tudo Tinha uma era ali. estrutura razoavelmente boa. Tinha uns banheiros bons, vestiários. E acabou se abandonando e o tempo cobrou. Bom, e o futebol, ele sempre teve os seus custos, né? Como é que era para angariar valores, seja para fazer fardamento, para pagar algum jogador? Como é que funcionava aqui na comunidade? Lá na época ali, acredito eu que se esses caras vinham lá de cima, de Boqueirão, lá se eles recebiam alguma coisa, era por conta do treinador deles, se ajeitavam lá para cima. Porque Sim. nós daqui não tinha ninguém, né, que botava dinheiro. E não tinha mesmo ninguém que tinha condições na época de botar dinheiro no futebol. Ele disse que os caras
O Ornelli sempre falava que os caras vinham por amor. Se é verdade, eu não sei, né? Os caras não iam vir lá de progresso para jogar aqui. Sim. E a arbitragem na época era... No começo era um juiz e os bandeiras eram da casa ou do... Cada time colocava um. Então a arbitragem, o custo não era tão elevado. E aí o custo de transporte, isso o próprio clube com venda de cerveja. E aí custeava. E no geral os próprios torcedores pagavam a passagem. Né? Sim, então era bem diferente, bem atípico, né? E teve uma situação aí como vinha gente fora, ônibus lotado, vinha de fora. Olha, tem uma história aí que teve mais de 100 pessoas num ônibus, num jogo. Se eu não me engano, foi lá em Rincão de Souza contra o São Luís, foi o nome. Mais de 100 pessoas. E os atletas tudo junto lá, chegava espremido lá para jogar bola depois, no calorão. Ninguém ia de carro separado. Hoje, Sim, cada um vai com o seu. Não, era tudo dentro daquele ônibus. Né? O ônibus saía de Boqueirão, né? Então já vinha de lá pegando o pessoal. Já chegava na cachoeira aqui já lotado, né? E o campo do Cachoeira? Ele era bom, era elogiado, a estrutura do gramado? Ele era bem mais estreito, né? No começo ele foi aumentado depois. Foi aumentado. Então, em vista dos outros campos, esse aqui, a metragem dele ficava bem menor um pouco. Tira 5 metros da diferença, né? Sim. Tanto comprimento como na largura, né? Para quem joga bola, vem de longe, assim. E aí eu acho que lá por 95, não sei de certo ano, aí ele foi aumentado um pouco. Hoje ele tem as medidas quase oficiais, né? É um tamanho assim... Não sei se não é 80, ele tem 88, 80, coisa assim hoje. E o Cachoeira ele seguiu em atividade até aproximadamente seus anos 2000. Por aí. Isso. Jogando Taça da Amizade. Daí era a Taça da Amizade. Isso. E nesse período, após que vocês pararam de jogar, vocês continuaram tendo algum contato aqui com o clube? Continuaram se envolvendo de alguma forma, vindo olhar jogos, enfim? Enquanto eu tinha a Taça da Amizade, sempre se tá. Eu até joguei uma boa parte na Taça da Amizade, né? Depois a gente vinha assistir sempre, mas depois quando morreu, né? Terminou tudo. Se pudessem resumir em sentimento do que foi o Cachoeira na vida de vocês, como é que poderia resumir, Paulinho? Acho que é uma parte importante da vida da gente, né? Tu ter um time aqui da localidade e conseguir participar do campeonato, que a gente não foi muitos anos, mas participar, isso é uma grande coisa, né? Que muita gente daqui não participava, não ia em futebol fora daqui, não era ser depois que no campeonato até a própria pessoal daqui começou a participar nos outros lugares junto, né? Então foi uma coisa que mexeu com a comunidade. Querendo ou não, o pessoal se envolveu bastante com o futebol aqui. Foi assim a infância, começar a participar do clube, começar a brincar com os amigos. E fica a mágoa que eu não consegui aprender a jogar bola. Eu acho que o campo é meio amaldiçoado, porque eu não aprendi nada, mas fora isso, muitos momentos bons, né? Só alegria para recordar. Quero agradecer a vocês, parabenizar pela história junto que tiveram o Cachoeira, e a gente torce para que essa história, através do nosso vídeo aqui, do nosso Raiz da Bola, ela seja levada para outras pessoas aí que também tiveram seus momentos com Cachoeira. Com certeza, a gente também agradece a vocês que tiraram o tempinho de vocês para vir fazer isso aqui, que eu acho que é importante, né? Para mostrar, pelo menos, a situação. Resgatar a história do Cachoeira um pouco. Que isso, às vezes, a maioria está tudo esquecido, mas então, obrigado por essa parceria de vir aí com nós aí. Encerramos mais um episódio do nosso Raízes da Bola, aqui em Cachoeira, onde a gente contou a história dessa equipe que por cerca de 30 anos movimentou a região serrana aqui de Venâncio Aires. E no próximo episódio, a gente sai aqui da região serrana de Venâncio Aires e vamos para a Vila Palanque, conhecer um pouquinho da história de um clube que está em atividade e também tem uma trajetória muito bacana no nosso futebol amador de Venâncio Aires. Te espero lá.